Oi pessoal, meu nome é Carlos, eu sou o professor do projeto Progressão na parte de matemática e aqui a gente vai continuar a nossa primeira aula, vamos continuar com a primeira aula, então a segunda aula gravada, sobre multiplicação. Na primeira aula a gente falou sobre sistemas de bases numéricas, o sistema da base 10, falamos sobre a soma e a subtração e a gente viu que no nosso sistema a gente ordena os números baseados em dezenas, unidades e centenas. E bom, com isso a gente chega em alguma ideia, que é a ideia da multiplicação. Quando a gente soma um mesmo número uma certa quantidade de vezes, então quando a gente repete uma soma, a gente define isso como uma multiplicação. Então quando eu tenho 6 mais 6, eu estou somando 6 unidades com 6 unidades. Isso nada mais é do que duas vezes está acontecendo, a soma de 6 por ele mesmo. Então isso é 6 vezes 2, como a gente já conhece. Quando eu adiciono mais uma quantidade de 6, então a mesma soma, eu estou tendo 3 vezes a soma de 6. Isso é 3 vezes 6, ou 6 vezes 3. Então, em suma, então a ideia é a seguinte: uma certa quantidade de repetições de uma soma, então uma k quantidade de vezes, vai ser igual a 6 vezes k. Então, a multiplicação é essa ideia, essa repetição de uma soma uma certa quantidade de vezes. E aí a gente chega no que seria um problema quando a gente começa a trabalhar com números muito grandes. Então, quando eu tenho o número 28 e eu quero repetir essa soma do 28 para ele mesmo 6 vezes, a gente pode utilizar o algoritmo da multiplicação, que é o que a gente já conhece, que vocês já conheceram. E naquilo que acontece? Eu tenho que encontrar a multiplicação, a repetição da soma de 6 8 vezes e encontrar a multiplicação de 6 duas vezes. Então, nesse algoritmo, o que a gente faz? A gente constrói a tabuada, que é o que vocês conhecem desde pequenininho. Então, a gente vai construir a tabuada de 6 para encontrar a solução desse problema. Então, 1 vezes 6, então o 6 somado por ele mesmo só uma vez, é 6. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 3 é 12 mais 6, isso dá 18. Eu somo do 18 mais 6 quantidades. 6 quantidades mais 18 dá 24. 24 mais 6 quantidades de vezes dá 30. Então, 6 vezes 4 é 24 e 6 vezes 5 é 30. 30 mais 6 vai ser 6 vezes 6. Então vai ser 36. 36 mais 6 dá 42. 42 mais 6 dá 48. 48 mais 6 dá 54. 54 mais 6 dá 60. Então, nessa tabela feia que eu construí, peço perdão, aqui a gente tem essa ideia da repetição de vezes, de uma certa quantidade de vezes, a repetição do 6 por ele mesmo, nós somos 6 por ele mesmo. Então, para resolver o nosso problema de 28, de duas dezenas mais 8 unidades, 6 vezes, a gente começa a resolver da seguinte maneira: 6 vezes 8, a gente encontra na tabuada como 48. Mais 48, ele é 4 quantidades de dezenas e 8 quantidades de unidade. Como a gente conhece o nosso sistema, a gente tem as unidades na direita e as dezenas no meio e as centenas depois. Então, ele cresce da direita para a esquerda. Então, 6 quantidades vezes 8 quantidades nos dá 48 quantidades. Como 48 ele tem 4 quantidades de dezenas e 8 unidades, a gente não tem na casa das unidades as 8 unidades. As 4 unidades do 40 que sobram, a gente vai somar com a próxima operação que a gente vai fazer. A próxima operação que a gente faz é 6 vezes 2.
Só que aqui, 6 vezes 2 é 6 somados 2 vezes. Só que essas 2 vezes são 2 quantidades de dezenas. Então, 6 vezes 12 dá 12. 12 quantidades de dezenas. Nessas quantidades de dezenas, eu adiciono 4. Então, 12 mais 4 dá 16. E assim a gente encontrou a solução para esse problema. Fim. Bom, com a tabela montada, agora falta a gente responder as perguntas. Então, 2 vezes 4, 4 vezes a soma de 2, é o que a gente conhece como 8. Então, 2 vezes 4, 8. O 2, ele também vai multiplicar outros números. Então, 2 vezes 7 vai ser o 7, que é 14. Aqui, o número 14, ele está representando 14 vezes a quantidade de dezenas. Só que 14 vezes a quantidade de dezenas se tornam uma quantidade de centena e 4 quantidades de dezenas. Então aqui eu permaneço com o 4 e adiciono uma unidade aqui em cima. 2 vezes 7 dá 14. Então 14 quantidades de centenas mais uma quantidade de centenas que dá 15. Agora o 3. Na tabela do 3, como o 3 representa uma quantidade de dezenas, tudo que ele vier, a gente tem que colocar um maisinho aqui, porque garante a ideia de dezena. Então 3 vezes 4, a gente vai para 4, 12. 12 uma dezena em 12 unidades, a gente mantém uma unidade aqui e transforma o 1 em uma quantidade de dezena. 3 vezes 7 na tabuada é 21. Então, 21 mais 2 dá 22. A gente mantém essas duas unidades e a gente adiciona mais 2 unidades. 3 vezes 7 dá 21. 21 mais 2 dá 23. E agora, como a gente somou essas quantidades diferentes, multiplicou essas quantidades diferentes, a gente soma. 8 com isso aqui representa um 0, então 8 com 0 dá 8. 4 mais 2 dá 6. 5 mais 2 dá 7. 1 mais 3 dá 4. E 2 mais 0 dá 2. Então, 774 vezes 32 é 24.768. Bom, molecada, então umas regras importantes nesse momento sobre a multiplicação é que um número multiplicado por A, 1 vezes A, sempre vai ser A. Então, quando a gente multiplica o número A uma vez, vai ser o próprio número A. O número A vezes 0, um número qualquer vezes 0, vai ser 0. Então, 0 é 0 vezes um número qualquer. A comutatividade diz o seguinte: um número A vezes B, então A vezes B é igual a B vezes A. Isso pode parecer intuitivo para vocês, mas vamos prestar atenção no que é isso. Na primeira conta que a gente fez, a gente fez 774 vezes 32. Agora vamos fazer 32 vezes 774. Então, ao invés de a gente usar a tabuada do 3 e do 2, vamos usar a tabuada do 7 e do 4. Mostrar que o resultado não é o mesmo. Então, 4 vezes 2 é 4 vezes 2, que dá 8. 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui vai ficar 12. Aí a gente soma. 7 vezes 2 na tabela do 7 é 14. Então, 4 unidades, e a gente sobe uma unidade para a conta seguinte. 7 vezes 3 dá 21, 21 mais 2 dá 22. Aqui, como a gente está multiplicando o 7, esse 7 aqui ele representa centena. Então a gente precisa adicionar mais duas quantidades de 0. 7 vezes 2 dá 14, então fica 4 unidades, sobe uma unidade. 7 vezes 3 dá 21, 21 mais 2 dá 22. Então aqui dá 22.
vai dar 6. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 4 dá 7. 2 mais 2, 4. 0 mais 2, 2. Que é o mesmo resultado que a gente tinha encontrado na conta anterior. Bom, molecada, a gente vai chegar nesse seguinte problema falando sobre a multiplicação. Quantas vezes 2 unidades cabem em uma dezena e 4 unidades? Eu estou sem material dourado aqui, então eu desenhei essas barrinhas que, bom, para mim parece material dourado. E a pergunta que a gente faz é em relação a agrupamentos. Então eu quero saber quantas quantidades de vezes 2 quantidades cabem em uma dezena de 14 unidades, que é o famoso 14. Então isso é puramente contagem. Então aqui eu tenho uma barra que representa a dezena e aqui eu tenho 4 unidades soltas. Então 2 unidades vão ser o agrupamento de 2 unidades. Então aqui eu tenho 2 unidades, 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 aqui eu tenho 2 unidades. Aqui eu também tenho 2 unidades e aqui eu também tenho 2 unidades. Então, em agrupamentos de 2 unidades, então no 14 cabem uma certa quantidade de agrupamentos de 2. Então, agrupamentos são esses que eu desenhei. Então, dentro do 14 cabem uma quantidade, 2 quantidades, 3 quantidades, 4 quantidades, 5 quantidades, 6 quantidades, 7 quantidades de agrupamentos de 2. Isso é o que a gente conhece também como 14 dividido por 2. Para a gente resolver isso dessa maneira quadrada que a gente conhece, a gente precisa achar a tabuada de 2 e saber se o 14 está lá. 7 vezes 2 dá 14. Então, nossa resposta nesse problema seria o 7, que é justamente a quantidade de agrupamentos que a gente tem. Bom, nessa operação que a gente conhece como algoritmo da divisão, que responde a esse problema que a gente tem, tal como essa contagem também responde, a gente tem alguns nomes que são muito importantes a gente saber. O 14 é o divisor, o dividendo. O 2 é divisor. 7 é 14 é o dividendo, 2 é o divisor e 7 é o expoente. Essa é uma divisão exata. Então, o resto, 0 é o resto. Ok? Então, gente, no seguinte problema: quantas vezes 4 unidades cabem em 3 dezenas e 4 unidades? Bom, pela divisão, 34 dividido por 4. Então, a gente tem que encontrar os múltiplos, que são justamente os resultados da tabuada de 4, que esteja mais próximo de 34. O número mais próximo de 34 e menor que 34 é o 32. 32 é 8 vezes 4. Então, 8 vezes 4, 32. Aí a gente subtrai e dá 2. Como 2 não é divisível por 4, a gente tem o resultado da nossa divisão vai ser 34 como o dividendo, 4 é o divisor, 8 é o expoente e 2 é o resto. É uma divisão não exata, pois a gente tem resto. Então assim a gente pode reescrever o 34 como 4 vezes 8 mais 2. Então, 34 vai ser uma certa quantidade de vezes um agrupamento de 4, que é o 8 vezes, mais 2. Legal, mudando um pouco de assunto, mas não tanto assim, eu queria utilizar uma definição que quem deu foi George Cantor, um grande matemático, sobre conjuntos.
Parece uma mudança meio brusca de assunto, mas eu juro que tem tudo a ver. Bom, por um conjunto, que a gente vai falar sobre agora, entenderemos todo agrupamento M em um todo, então uma quantidade de objetos bem determinados. Então, dentro do agrupamento M, tem objetos bem determinados e bem diferenciados. Mzinho, né? Então tem o Mzão e tem o Mzinho, que aí chamamos os vizinhos de elementos de Mzão. Então é um conjunto, que é uma quantidade, é um agrupamento. Dentro desse conjunto, desse agrupamento, existem elementos. Ok? Então beleza. Então, conjuntos a gente vai entender como agrupamentos. Agrupamentos é uma quantidade, é como se fosse uma sacola, uma bolsa. Então, o que tem dentro dessa bolsa? Tem os elementos. Então, por exemplo, na tabuada do 6, a gente tem os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 são 6, 12, 18, 24, tal. Quantas vezes a gente quiser multiplicar isso? Esses números são elementos, são múltiplos de 6. A notação nos conjuntos que a gente utiliza é um número grande, uma letra grande, para representar qual é o número do conjunto, uma chave, e dentro da chave estará os elementos. Então, estarão os elementos. Então, 6,12, 6, tal. E eles sempre são da forma 6K. Ok? Tudo bem, eu acho que tudo bem, não tem muito medo disso. Mas uma coisa importante na matemática é a maneira que a gente organiza os números. Então, bom, vamos pensar de onde vem a ideia de contagem. Então, a gente falou na semana passada que a gente soma unidades com unidades, extensões com dezenas e por aí vai. Só que acontece, os números que a gente entende como contagem, eles são os números que a gente tem na mão. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vem o número depois. Depois do 10 vem o 11. Depois do 11 vem o 12. Então, existe uma ideia de sucessão dentro dos conjuntos dos números naturais. São os números que a gente conta. Os números naturais, eles são esse símbolo um pouco diferenciado, isso aqui é um Nzão, tá? N barrinha. E dentro do N, né, os elementos dos naturais, que é o conjunto de números que a gente conhece da contagem, ele tem infinitos números, infinitos elementos. Então depois o 1 vem o 2, porque a gente adicionou uma unidade. Depois o 2 vem o 3, porque a gente adiciona uma unidade. Então depois do número K, que é um número que eu não sei, é um número arbitrário, eu vou ter K mais 1, que é o número que vem depois. E depois de K mais 1, eu vou ter K mais 1 mais 1. E isso, a gente pode ter infinitos elementos dentro dos conjuntos. Isso serve a definição de Cantor em relação a um todo, onde o agrupamento ele é bem diferenciado, eles são diferentes. E os elementos estão aqui dentro, ok? Então, molecada, um pouco de história da matemática, a gente pode falar de onde vem da necessidade de que diferentes povos surgiram para criar a matemática. Então, de onde vem a necessidade de contar? A necessidade de contar, ela se faz por muitos motivos que a gente já conversou na passada. A gente precisa contar ovelhas, a gente precisa contar quantas pessoas moram na civilização, quantos dias passaram. Então, os naturais, que é um conjunto que a gente representa por 1, 2, 3, 4, 5, ele representa a necessidade de contagem. Então, antigamente você precisava contar aquilo que você vê, aquilo que realmente existe. Então, existe uma árvore, você tem 2 árvores, 3 árvores, e por aí vai. Isso é associado a essa ideia de contar. Mas tem um probleminha, por exemplo. Nessa sala, nesse ambiente, por exemplo, a gente pode contar a quantidade de unicórnios presentes. Vocês estão vendo algum unicórnio? Não, né? Mas então a gente pode contar uma quantidade de 0. Então o 0, ele é um pouco revolucionário enquanto elemento dos conjuntos naturais, porque muitos povos não entendiam, né? Não conheceram a ideia do vazio. Ou melhor, nem é vazio, do nada. Né? Não tem nenhuma quantidade de unicórnios na nossa sala. Mas o 0 também faz parte da contagem, então a gente merece estar no conjunto natural.
naturais, sim, tá? Bom, com o passar do tempo, as necessidades da humanidade em relação à contagem, elas mudam. Então, além daquilo que eu posso contar, eu posso contar aquilo que me falta. E daí surgem os números negativos que a gente faz. Então, por exemplo, eu mesmo estou devendo mais de R$200 por ano. Então, me faltam 200 quantidades. Me faltam R$200. Quem quiser fazer o Pix, tá? Muito obrigado. Mas, por exemplo, dentro dessa ordenação dos conjuntos, eu não consigo, eu não tenho a falta, eu tenho quantidades. Então, para isso a gente cria os conjuntos dos números inteiros. Ele é representado pelo número Zzinho. Esse conjunto, ele explora os números negativos, a quantidade que eu posso contar da falta. Frase é complicada, mas eu espero que vocês entendam. Então, me faltam R$3, me faltam 2 bolachas, me faltam não sei o quê. Okay? Então, os números negativos, eles vêm traduzir essa falta. Ao mesmo passo que eles falam sobre falta, a gente pode pensar o seguinte: as faltas podem ser, tal como os números eles podem ser infinitos quando a gente fala os naturais, o negativo ele também pode ser infinito. Então o conjunto dos números inteiros ele vem do infinito que é negativo. Existe um infinito negativo, olha que doideira, galera. Isso aqui não está lá atrás, mas existe um infinito negativo. Então os inteiros eles vêm dos menores números possíveis, os menores, os mais infinitos possíveis, menores possíveis, que é menos infinito. E ele vai até o mais infinito. Os inteiros eles têm que dialogar com os negativos e os positivos, porque esses são números que a gente pode contar. Aqui em cima eu escrevi que todos os números que a gente conhece, todos os números mesmos, e aqui a gente pode falar disso numa outra aula presencialmente, né? Mas todos os números que você conhece, por exemplo, o número pi ou uma raiz quadrada de 2 e por aí vai, todos eles pertencem aos números reais. Eles não pertencem aos números inteiros nem os naturais. Porque, por exemplo, aqui a gente está falando do número meio. Por exemplo, eu posso contar essa metade de chocolate que eu acabei de ovo de passa que eu acabei de comer. Eu posso contar isso. Mas nesse sistema de contagem, nesse conjunto numérico, a gente não tem isso. Mas essa conta que a gente faz, né, então essa quantidade de chocolate que eu comi, ela está garantida nos números reais. Isso é uma outra aula, mas fica aqui a curiosidade. Sobre conjuntos e operações desses conjuntos. Um elemento pertence ou não pertence a um conjunto, ao conjunto H. Então, ou A pertence, e aqui a gente utiliza um exímio dessa forma, ou A pertence ao conjunto H, H é mais porque é o conjunto, ou A não pertence. Então, não pertence a gente faz esse tracinho de não pertence. Um conjunto H, então um conjunto qualquer, ele pode ter finitos ou infinitos elementos. Esse é o caso dos naturais e dos inteiros. Eles têm infinitos elementos. Existem outros conjuntos que têm infinitos elementos. Bom, galera, então tem a noção de que um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Vamos olhar para 3 conjuntos aqui primeiro. Então, o primeiro conjunto são os múltiplos de 3. Múltiplos de 3 são os números da tabuada que a gente multiplica por 3. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, e por aí vai. Aqui eu escolhi os múltiplos de 6. Então, 6, 12, 18, 24, 30, 36, e por aí vai. E os múltiplos de 2? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 26, 18 e 20. E por aí vai. Vamos olhar para uma coisa curiosa. Olhando para os múltiplos de 2. Ou melhor, para os múltiplos de 3 e os múltiplos de 6. Vocês percebem que tem alguns números, alguns elementos que são comuns
tanto aos múltiplos de 3 que aos múltiplos de 6. Por exemplo, né? O 6 ele pertence aos múltiplos de 3. Mas o 6 também pertence aos múltiplos de 6. Então eu vou fazer um círculo aqui. O 12 também pertence aos múltiplos de 6. Então pertence aos múltiplos de 3 e pertence aos múltiplos de 6 também. O 18 também pertence aos dois. E, bom, vocês acham, né, olha que curioso, né? Então o 24 ele também pertence aos múltiplos de 3. Se eu escrevesse o seguinte aqui seria 21 mais 3 é 24. Então 24 também vai pertencer. E o 30 também pertence. Então, bom, curioso. Agora, olhando para os múltiplos de 2, não acontece a mesma coisa. Os múltiplos de 2 e os múltiplos de 6, eles têm alguns elementos em comum, como o próprio 6, o 12, o 16, não, 16 não, desculpa, o 6, o 12 aqui. Eu comi um número aqui, faltou eu escrever depois do 12, depois do 14 ali, 16, 18, 20 e por aí vai. Bom, o 16 também pertence, o 18 também pertence aos múltiplos de 3. Então, bom, curioso. Né? Curioso que a cada 3 elementos, os múltiplos de 2, um deles pertence aos múltiplos de 6. Enquanto os múltiplos de 3, né, enquanto em relação aos múltiplos de 3, todos os elementos de 6 pertencem aos múltiplos de 3. Bom, curioso. E sobre isso a gente tem uma notação dentro dos conjuntos, que é o seguinte: quando certos elementos pertencem a dois ou mais conjuntos, há uma interseção entre os conjuntos. Ou seja, existem elementos de dois conjuntos diferentes e esses elementos eles pertencem tanto aos dois elementos, aos dois conjuntos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto que é ABC, que é o conjunto H, Hzão. Tem um conjunto J, que é BC, e o conjunto I, que é AB. Aqui a gente percebe que eles têm alguns números, alguns elementos em comum. Então, nesse caso, há uma interseção entre os conjuntos. A gente escreve a interseção da seguinte maneira. Então, primeiro a gente tem que se perguntar se existe uma interseção. Então, quando eu pego um conjunto que eu chamo de H, eu pergunto se há uma interseção de H com J. Ou seja, existe algum elemento de H e J que pertencem aos dois conjuntos? Bom, a resposta é BC. B e C pertencem a H e B e C pertencem a J. Então a interseção do conjunto H com o conjunto J serão os elementos B e C. Agora a gente pode se perguntar se existe alguma interseção de H com J, de J com I. Quais elementos pertencem a J e I que pertencem aos dois conjuntos? Bom, a resposta é o B. B pertence aos dois, é um elemento que pertence aos dois conjuntos. A interseção de H com I, elementos que pertencem a H e pertencem a I, tanto a B pertence a H e a B pertence a I. Então vai ser A, B. Ok? Uma outra pergunta que a gente pode fazer agora
é a interseção de todos os conjuntos entre si. Então, qual elemento pertence a H? Pertence a J e pertence a I. Bom, olha que curioso. A gente já sabe quanto que é a interseção de H com J. H com J é justamente DC. Então, isso aqui é a interseção com I. Então, os elementos de BC, que também pertencem a I é a B, vai ser puramente e apenas o B. Então, todos os elementos têm todos os conjuntos têm um elemento comum, que é justamente o B. Bom, com essa ideia, a gente pode saber, a gente consegue entender qual é a interseção de M e 6. A interseção de M com 6 é 6, 12, 18 e por aí vai. Ok? Bom, galera, essa vai ser a nossa finalização da nossa aula. E para isso eu gostaria que vocês assistissem ao vídeo do Pedro Loss sobre o botão infinito. A gente vai mandar no link da chamada. Para a aula não ficar mais longa, a gente vai acabar nessa seguinte questão, então, para vocês entenderem a ideia do que vai vir depois. Já depois. Então, qual a interseção? Então, quais elementos de M3 intersectam os múltiplos de 3 se intersectam com os elementos de 6? Bom, olhando aqui nos conjuntos, vocês concordam que todos os elementos de M6 pertencem ao conjunto dos múltiplos de 3? Bom, depois do 30 vai vir o 36. O 36 também é um múltiplo de 3, porque 12 vezes 3 é 36. E por aí vai. Então, vocês concordam que na realidade a resposta para esse problema, essa pergunta, a resposta para isso vai ser justamente o próprio conjunto dos múltiplos de 3, dos múltiplos de 6. Então, o próprio conjunto, os infinitos conjuntos, os infinitos elementos dos múltiplos de 6 vão ser a resposta para a intersecção com múltiplos de 3. Por quê? Todo múltiplo de 6 é múltiplo de 3. Tal como todo múltiplo de 8 é múltiplo de 2. 8, 16, 24. 8, 16, 24. Então, dentro dessas ideias de infinitos, existem infinitos dentro de outros infinitos. Ok? Isso é um pouco difícil, isso é um pouco maluco, mas é uma coisa muito legal que a matemática consegue responder pra gente. Espero que vocês gostem do vídeo do Pedro Loss, é um ótimo vídeo. E a gente vai dar uma chamada para qualquer dúvida, vai tomar esse exercício. E é isso, ok? Muito obrigado pela companhia, dá um like, comenta e valeu!